O programa Peregrinos da Fé está de volta. No final do século XVIII, surgiu a história de um milagre operado por uma fincada no alto de um morro, no sertão do Piauí. A partir desse fato, surgiu o que é hoje o Santuário de Santa Cruz dos Milagres, a terceira maior romaria do Nordeste. O repórter Raimundo Lima esteve lá e nos mostra agora um pouco dessa história de fé e milagres. Seu Ezequiel viajou 486 quilômetros para realizar um desejo contido há muitas décadas. O aposentado saiu de Eliseu Martins, no sul do Piauí, para visitar o Santuário de Santa Cruz dos Milagres, a 183 quilômetros de Teresina, capital do estado. Primeiro de tudo, quero agradecer a Deus que me colocou no meu espírito essa exigência, essa necessidade de eu vir visitar Santa Cruz dos Milagres. Obrigado, meu pai. Toda vez que ele vinha a Teresina, que ele é do sul do estado, Eliseu Martins, ele sempre falava: meu filho, eu quero ir lá em Santa Cruz, né? E aí, quando foi ontem à tarde, ele disse: rapaz, será que eu vou morrer e não vou lá? Eu disse: não, amanhã cedinho a gente vai lá. E a gente saiu de Teresina hoje às 7 horas, né? Ele veio para Teresina e em Teresina a gente veio. Apareceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A missa de sábado é uma tradição e atrai muitos fiéis. Pessoas de cidades vizinhas e de lugares distantes. Seu Francisco veio de Água Branca para batizar o filho em Santa Cruz. Defendemos. Muito mesmo, que é sossegado, é bom. Você chega aqui, pronto, acaba todo o estresse que você tem. A Romaria de Santa Cruz dos Milagres é a terceira maior do Nordeste. Fica atrás apenas de Juazeiro do Norte e Canindé, no Ceará. Por ano, cerca de 100 mil fiéis passam pelo santuário para professar sua fé ou para agradecer. Essa é uma história de religiosidade e milagres que começou no final do século XIX. Padre Ranieri, pároco do santuário, relata que tudo começou aqui, neste ponto, no alto do morro. Foi aqui onde o Beato fincou uma cruz. Aqui o morro, né? Você percebe que é o morro. O Beato encontrou um vaqueiro aqui em cima e pediu para cavar um buraco para ficar uma cruz. O vaqueiro disse que não tinha como cavar. Então o Beato pede o vaqueiro para descer o morro, para trazer o madeiro, fazer a cruz. E para a surpresa do vaqueiro, quando o vaqueiro chegou aqui no morro, estava feito o buraco. E o Beato ficou a cruz aqui nesse buraco. Ficou exposta ao sol, chuva por muito tempo. E ele disse, o Beato disse ao vaqueiro que por esse sinal da Santa Cruz, muitas graças aqui iriam acontecer. Então ela ficou aqui, a Santa Cruz, que hoje está lá no altar, ele ficou nesse buraco aqui, até 1942, onde o Padre Marques, então pároco de Valença, a levou para dentro da igreja e colocou a moldura de vidro para proteger. Após ficar a cruz aqui, nesse lugar onde estamos, o Beato convidou o vaqueiro para descer o morro, que era um morro muito íngreme, né? Abaixo do morro, o Beato mostrou para o vaqueiro um olho d'água. Mais uma surpresa para o vaqueiro, porque aqui era uma fazenda, ele campeava por essas partes. E até então não tinha visto ainda aquela água ali, aquele olho d'água. E Beato disse para ele: olha, né, pela cruz e pela água, muitas graças aqui vão acontecer. O Beato desapareceu. Depois de um tempo, quando o vaqueiro retorna para sua casa, chegando lá, sua única filha está morrendo dentro de uma rede. Logicamente, ele lembrou, né, recordou das palavras do Beato. A levou no olho d'água, tomou da água, tomou o banho, tocou na cruz e foi curada imediatamente. O boato se espalhou de boca em boca e aqui estamos hoje. A fonte onde o vaqueiro pegou a água é hoje
um dos locais de muita visitação. Os romeiros vêm em busca do poder milagroso da água. Eles lavam, tomam banho, lavam a cabeça onde dói, procuram colocar onde sente alguma doença, onde está, não se sente muito bem. E aí quando sai daqui geralmente saem curados bem, aliviados. Ao lado do local onde hoje existe uma réplica da Santa Cruz, foi erguida a primeira capela, em 1887. Alguns anos depois, foi realizada a primeira missa no santuário, onde já existia uma igrejinha de pedra. Na primeira missa, em 11 de julho de 1887, já era capela de palha. Até então, o cônego, Acelino Portela, começou uma reforma. Saiu de palha e começou uma capela de pedra. Em 1901, mais ou menos, começa essa nova construção. E em 1929 foi dado início a essa construção, sendo concluída em 1968, 69, mais ou menos, a data. E em 1983, o Dom Freire Falcão deu a bênção do santuário, a dedicação. E nas celebrações, os fiéis professam sua fé na imagem da Santa Cruz, que foi tirada da frente da igreja e levada ao altar. Quando ela esteve aqui por muito tempo, os romeiros vinham com as facas, tiravam a casquinha da cruz para fazer chá e ficar exposta ao sol e à chuva. Então ele levou para proteger o nosso maior símbolo da fé católica do Piauí. Quem visita o santuário fala de uma sensação de tranquilidade. Qual é a sensação de estar aqui? Maravilhoso, lugar maravilhoso aqui. Não consigo explicar. O que eu sinto, a gente não consegue explicar. Nossa. É uma fé grande que a gente mais quer retornar. Paz de espírito, as coisas, os problemas, porque todo dia a gente tem. É assim, uma coisa que aqui está em paz. É uma paz que eu não consigo explicar. O santuário realiza 3 grandes festas religiosas durante o ano. A primeira delas acontece no mês de maio. É a Invenção da Santa Cruz. A palavra invenção vem do latim, inventare, achado ou encontrado. Santa Helena, nos anos 313 a 323, mais ou menos isso, ela fez várias buscas na Terra Santa à procura da cruz de Jesus. Helena era mãe do imperador Constantino. Ela custeou as suas despesas para encontrar a cruz de Jesus. E ela encontrou as 3 cruzes, a de Jesus e dos 2 ladrões. E para saber qual seria a de Cristo, Helena, piedosa, colocou leprosos sobre as cruzes e a cruz que operou o milagre, ela atribuiu à cruz de Cristo. Invenção, achado. Então, 3 de maio, a gente reza aqui no santuário a invenção. Que no português inventar é criar, E no latim invenção é achado, é encontrado. Para mim é uma das mais belas festas, porque ela requer o físico do romeiro, como também pede o céu aberto para nós. A oração diz assim: nos campos de Caifás, com o inimigo da cruz encontrarás, arreda-te e afasta Satanás. Tu comigo não tens conta, deixa minha alma passar em paz, porque no dia da invenção da Santa Cruz, 100 vezes me ajoelhei, 100 vezes o chão beijei, 100 vezes me perseguinei. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos. 100 Ave Maria rezei, 100 na véspera e 100 no dia, me encomendando a Deus e a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, Deus é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto das ventres de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na nossa morte. Amém. 100 vezes do cão arreneguei, arrenego de ti, Satanás. 100 vezes. Em setembro, acontecem os festejos de Santa Cruz dos Milagres. 5 a 14 de setembro, que é a festa da exaltação da Santa Cruz. Disse Jesus, por esse sinal encontrarás a graça, a fé, a libertação. Então a cruz é a nossa libertação. Jesus foi liberto, nos libertou pela cruz, pela passagem da cruz.
Antes era o sinal de condenação e agora passa a ser o sinal para nós de redenção. Fora da cruz não tem seguir Jesus, não existe. Não existe seguir Cristo sem a cruz. Não existe religião sem a cruz. Então a cruz ela é nossa condição para seguir o Cristo. É total que ele disse, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então faz parte. Então a gente reza a Santa Cruz, ela que foi exaltada, né, por Deus, para ser para nós um grande sinal de salvação no mundo de hoje. E no mês de novembro, o santuário recebe o Encontro dos Santos. Num único fim de semana, padroeiros de vários municípios das redondezas são levados para a Santa Cruz dos Milagres. É a maior festa porque só é o único dia, é o segundo domingo de novembro. Essa festa surgiu em 1990, até então aqui era a paróquia de São Félix e o padre Davi Mendes, no intuito de unir a paróquia de São Félix, que naquela época era composta de Aroazes, Prata do Piauí e São Miguel da Baixa Grande e Santa Cruz. Ele quis fazer um encontro com os padroeiros das comunidades, começou uma coisa tímida, mas só que Deus ali também se manifestou. Hoje se transformou numa proporção muito grande daquilo que foi sonhado. Então o homem sonha, mas é Deus que realiza. Santa Cruz dos Milagres, como o próprio nome diz, é daqueles lugares místicos para onde as pessoas são atraídas pela fé e em um poder capaz de operar milagres. Lázaro está voltando ao santuário depois de quase 10 anos. Desta vez, o motivo da visita é especial. Um momento de muita paz, né? A gente assistindo essa missa aqui em Santa Cruz dos Milagres. E aí a gente uniu o útil ao agradável, né? A gente trouxe o Bernardo aqui para pagar uma promessa junto com a Maria, que é mãe dele. E aí também casou, né, com esse tempo que eu não tinha andado aqui, tinha andado aqui na infância. E aí consegui vir aqui de novo, né? Tive essa oportunidade, está sendo muito proveitoso. Qual é a sensação? Sensação de paz, né? Sempre desde criança, quando eu vim para cá e voltando agora adulto de novo, a sensação é de paz. Ele nasceu com displasia no quadril esquerdo. E o médico falou que ele tinha uma possibilidade de não caminhar, entendeu? E aí eu vi aquelas crianças lá no hospital com aquelas perninhas deles botadas aqueles gessos, né? E eu chegava em casa, eu chorava e pedia pra Santa Cruz que ela nunca deixasse que meu filho usasse ficar com aquelas perninhas assim, né? Porque é um sofrimento muito grande a mãe ver um filho passar por aquilo. E graças a Deus. O motivo dessa visita foi agradecer a um pedido de intervenção para curar um problema de saúde do pequeno Bernardo. Maria, a mãe, não consegue conter a emoção ao relatar a recuperação do filho. E eu fiz um exame com 11 meses. O médico falou que a perninha dele estava no lugar certo, que no primeiro tinha dado que estava fora, né? O quadrilzinho dele não estava encaixado. E aí, com 11 meses, eu fiz um exame novamente. E o médico falou que estava encaixado no lugar certo e que ele estava começando a já dar os passinhos, entendeu? E aí, daí pra cá, é só agradecer a Deus e a Santa Cruz. E hoje eu tive a oportunidade de vir pagar a promessa e ele tá aí, correndo. Muito lindo, meu filho correndo. Já andou aqui tudo, já tirei foto dele aqui em todo lugar. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer. Os santuários, eles nascem. Não é o homem que escolhe, é Deus que escolhe, é Deus que se manifesta. Aqui aconteceu uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus aqui nesse lugar. Deus escolheu aqui para se manifestar, para operar os milagres, para ser um ponto, né, de atração da fé, para ser um lugar de refúgio para quem está aflito, em desespero, uma fuga. Aqui é o lugar onde a ciência não explica. Aquilo que a ciência não consegue dar ao homem, Deus dá.
primeira capital do Piauí é considerada a cidade mais católica do estado. É durante a Semana Santa que a cidade é invadida por fiéis de vários lugares para participar das tradicionais procissões entre igrejas centenárias. Não tem como falar da história de Oeiras, eu diria que até do Piauí, né? Ignorando a participação da igreja nesse processo, né? Porque desde o início a igreja chegou junto. E aí nós estamos diante da catedral, que é a primeira igreja do Piauí. E toda a história da cidade se deu em torno desta igreja. E temos muita história para contar. Histórias bonitas e histórias dolorosas também, porque a história não se constrói só com flores. Capital da Fé. Esta é a justa definição de Oeiras, a primeira capital do Piauí e uma grande referência de religiosidade do povo piauiense. Então é uma cidade que tem muita história para contar, por isso tem os seus museus, por isso tem os seus casarões, é uma cidade de mais de 300 anos de história e ela torna-se para mim muito atraente. Então foi algo que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui em Oeiras e foi uma surpresa muito positiva, porque eu imaginava, eu vou para uma cidade do sertão, eu não conhecia Oeiras e eu nunca imaginei que iria encontrar uma cidade tão bonita, no sentido, sobretudo essa parte histórica da cidade, né? Uma cidade belíssima, que de fato é atraente aos nossos olhos. Ela tem um complexo arquitetônico muito bonito e isso chama-me muito a atenção. Para entender um pouco mais essa religiosidade, é preciso voltar no tempo. Oeiras é fruto do avanço dos colonizadores portugueses do litoral para o sertão nordestino. Portugueses de religião católica romana. A cidade, por exemplo, surgiu ao redor de uma igreja, a hoje matriz de Nossa Senhora da Vitória. Em 1758, Oeiras, antiga Vila da Mocha, foi elevada à condição de capital da província do Piauí. A mudança só viria em 1852, com a construção de Teresina. Ao longo de 3 séculos, a característica marcante dos habitantes da cidade tem sido a religiosidade. Um dos períodos em que, tradicionalmente, essa fé cristã é mais forte é durante a Semana Santa. Todo ano são realizadas 6 procissões pelas ruas da antiga capital. Atos como a procissão da Sexta-feira de Passos. Reunimos aqui na Semana Santa, sobretudo no dia do Bom Jesus dos Passos, em torno de 30 mil pessoas nesta praça. Estamos aqui diante da Catedral de Nossa Senhora da Vitória. Esta praça imensa, ela fica tomada de fiéis que vêm de várias cidades. São peregrinos que vêm rezar, participar de um ato que de fato chama muito a atenção. E esta atividade começa poucos dias antes da Semana Santa propriamente dita, porque a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos. E o dia do Bom Jesus dos Passos acontece na sexta-feira que antecede o Domingo de Ramos. A procissão do Fogaréu. A procissão do Fogaréu acontece na Quinta-feira Santa. Ou seja, nós celebramos a ceia, que foi a despedida de Jesus, já sabendo que seria condenado. Após a ceia, Jesus já foi rezar, né? Porque ele queria que Deus, que o Pai o livrasse daquela dor e daquele sofrimento. Se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele teve que abraçar aquilo que era o projeto do Pai. E aí, neste dia, na quinta-feira,
depois daquele momento da ceia e da despedida dele com os seus apóstolos, à noite a gente reúne em torno de 10 mil homens que se reúnem também a partir daqui desta igreja catedral, e eles recordam, esta procissão também é mais um recorte da Escritura Sagrada que nos faz lembrar exatamente aquele percurso, aquela perseguição dos soldados romanos que com as tochas na mão foram em busca de Jesus. Tá? Então é uma recordação não muito boa, mas quando nós realizamos este ato, nós damos o ressignificado. Então ali não são mais homens que estão querendo buscar Jesus para condená-lo, mas representa esta procissão para nós, tem um sentido muito mais profundo, que é a busca de Cristo, que é a nossa luz, e nós vamos com essas tochas na mão porque queremos a todo custo ir ao encontro de nosso Senhor para viver a experiência do encontro com Ele, que é a nossa luz. O descimento da cruz. O descimento da cruz, porque cada ato, na verdade, nos faz lembrar um momento, né? O descimento da cruz é aquele momento marcante, depois do Cristo morto na cruz. Então, ele é retirado da cruz. José de Arimateia e Nicodemos foram retirar Jesus da cruz. Então a gente relembra esta cena, tem um momento de sermão também, a gente relembra a cena e depois, retirando-o da cruz, a gente faz também uma procissão simbolizando o enterro de Jesus. Ele é colocado no esquife e aí acontece a procissão do Senhor morto. Todos esses atos de fé e religiosidade atraem milhares de pessoas até Oeiras. Anualmente, a cidade se prepara, se arruma, muda de aura e de cor. Oeiras se transforma. Na verdade, antes da Semana Santa, a gente já percebe uma mobilização diferente. Inclusive no modo do povo se apresentar. Você vai encontrar com muita facilidade pessoas vestindo roxo. Se olhar para ali, já vai ver uma fiel ali vestido roxo. Como ela, são muitas pessoas que usam esta cor, que é a cor do tempo quaresmal, que lembra a penitência. Tá? Então a cidade se transforma, as famílias recebem muitas visitas, os hotéis ficam lotados, a cidade, de uma certa forma, torna-se um polo turístico por causa disso. É o turismo religioso que acontece na cidade. E a gente aproveita sempre a ocasião, em cada festa dessa, a gente diz festa, né? Porque é um momento que aglomera e proporciona o encontro dos fiéis, mesmo que a gente relembre momentos dolorosos da vida de Jesus. E aí a gente reflete um tema. E este ano o tema é Com o Bom Jesus, caminhando com o Bom Jesus, corações ardentes, pés a caminho. É uma tentativa de refletir, fazendo a sintonia com o ano vocacional e o ano de iniciação à vida cristã que estamos celebrando no Piauí, cujo tema é este, corações ardentes, pés a caminho, porque a gente quer, acima de tudo, provocar os fiéis para que eles tenham o coração ardente, no sentido de comunicar a pessoa de Jesus com muito ardor e possam colocar os pés na estrada para sentirem-se verdadeiramente discípulos de Jesus. Não simplesmente admiradores, mas que eles se tornem discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles possam voltar para as suas casas sentindo este ardor e este desejo de assumir essa identidade de discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro é historiador, jornalista e um estudioso da magia que envolve as pessoas na Semana Santa de Oeiras. O livro-reportagem Passos do Bom Jesus, Narrativas de Fé, na realidade foi uma construção que se iniciou no curso de comunicação social, no campus de Picos, no momento em que eu tive esse contato com o professor Dr. Orlando Berti, que foi meu orientador nesse trabalho. Ele veio a Oeiras, na realidade a família dele é de Oeiras, e ele iniciou esse trabalho a partir de uma exposição fotográfica. A partir daí, tanto eu quanto o professor Stefano, começamos esse trabalho que nós intitulamos de Estudos Comunicacionais da Oeirensidade. A partir de então, nós começamos a fazer essa pesquisa com as pessoas envolvidas na manifestação, todas as pessoas que cuidam dos passos, que são as capelas, que confeccionam as flores de passo, que organizam os altares, que carregam os andores, são famílias inteiras. E a partir daí surgiu a ideia da construção de um livro-reportagem como
sinalização, né, desse TCC, né, desse trabalho científico final do curso de comunicação, que recebeu o nome de Passos do Bom Jesus, Narrativas de Fé. Foi uma experiência muito enriquecedora, porque como membro da comunidade, como uma pessoa que vivencia essas tradições, né, por morar também aqui, né, envolvido por todo esse conjunto, né, edificado, foi um momento de grande valia, porque ao mesmo tempo que eu vivencio as tradições, eu pude pesquisar sobre elas e dar voz a todas aquelas pessoas que fazem essa tradição se tornar uma tradição simplesmente bela e enriquecedora para o povo de Oeiras e também para todos aqueles que visitam Oeiras nesses momentos celebrativos, né, que é durante a Semana Santa. São pessoas que vestem o roxo, que é essa cor litúrgica, são pessoas que carregam ex-voto, são pessoas que vêm agradecer a chuva, o inverno. Então, esse sentimento de gratidão, né, de fé e, ao mesmo tempo, essa tradição fazem parte de toda essa mística que envolve a cidade de Oeiras. E para Dom Edilson, a fé que mobiliza tantas pessoas em torno da Semana Santa de Oeiras deve ser algo permanente o ano todo. Eu digo sempre para os fiéis que para sermos de fato a capital da fé, esse testemunho tem que ser dado todos os dias. No modo de ser, no modo de agir, no modo de se relacionar, respeitando-nos mutuamente, inclusive as diferenças. Eu não posso, por sermos predominantemente católicos, eu não posso querer denegrir aqueles que não são, eu não posso querer me sentir superior a ninguém. Então isso é um modo de expressar a fé da forma mais profunda ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para sermos a capital da fé, é preciso que isto aconteça e também as práticas que acontecem no nosso cotidiano. As celebrações eucarísticas, as demais celebrações que acontecem, as missas dominicais, por exemplo, a gente sempre chama a atenção para que as pessoas não se esqueçam e não cruzem os braços, porque tem alguns que vêm na sexta-feira de Passos, ou talvez na quinta-feira do Fogaréu, e pronto, e espera agora o ano seguinte para participar de mais uma atividade religiosa. Eu acho pouco, né, neste caso. Então eu chamo muita atenção para isso. Para fazer jus ao título Capital da Fé, o empenho tem que ser muito maior. Há 28 anos, um grupo de teatro realiza em Floriano espetáculos para lembrar a paixão, morte e ressurreição de Cristo. No próximo bloco, a gente vai contar um pouco dessa história. O programa Peregrinos da Fé volta em instantes.